Olá, começa agora mais uma edição do Jornal Panorama. Aqui você fica por dentro do que acontece no Parlamento Capixaba. E nesta edição você vai ver em destaque: reunião debate a importância da agricultura familiar na produção de alimentos no Espírito Santo. Comissão Especial de Granitos e Rochas Ornamentais quer agilidade na liberação de licenças para o setor. Projeto de lei pretende alertar motoristas sobre riscos de deixar crianças em carros estacionados. Trabalhos em plenário. Veja os desdobramentos das atividades dos deputados na segunda sessão da semana. Quem tem as informações é a repórter Luísa Bustamante. Luciana, na sessão ordinária desta terça-feira, os deputados aprovaram duas matérias de autoria do deputado Gilcinho Lopes. Um projeto de lei complementar que altera o Estatuto da Polícia Militar e um projeto de lei que proíbe a entrada ou permanência de pessoas utilizando capacetes ou máscaras em estabelecimentos comerciais. Ele explicou o que muda com a aprovação das duas matérias. O policial militar, quando ele se aposenta, ele vai imediatamente para a categoria superior. Ou seja, ele se aposenta como tenente, ele vai a capitão. E ele não conseguia ter a sua identidade de capitão. E às vezes ele recebe os proventos de capitão e quando ele se identifica no blitz, eu sou o capitão. Aí se uma policial civil ou mesmo policial militar for pedir a identidade dele, ele ia estar com a identidade de tenente, certo? Isso causa um constrangimento, isso vai levantar a autoestima do policial aposentado, vai dar dignidade ao policial aposentado e corrigir esse erro, porque é um erro crasso, ou seja, é um erro onde que o cidadão ele tem as garantias prerrogativas por lei da promoção pós-aposentadoria e não tinha o direito à sua identidade com a categoria correta. E hoje, a partir desse momento, ele já vai ter esse direito. Espero que o governo sancione para que eles tenham esse direito. Deputado, outra matéria aprovada proíbe a entrada de pessoas utilizando capacete ou qualquer cobertura do rosto em estabelecimentos comerciais. Na sua opinião, isso vai aumentar a segurança do Estado? Aumenta e muito, porque contribui para a identificação dos autores de delitos nesses estabelecimentos comerciais. E quando ele não está impedido de entrar com capacete, boines ou outros objetos que não tenha a sua identificação correta, eles deixarão de fazer os assaltos, porque hoje nós temos câmeras de vídeo monitoramento em quase todos os estabelecimentos que estão se prevalecendo desta tecnologia para evitar esses delitos, mas nem assim os bandidos estão respeitando. Eles colocam um capacete na cabeça, colocam um gorro na cabeça e adentram e vão simplesmente fazer o quê? Cometer os delitos burlando a legislação. Então a polícia vai ter condições de verificar isso nas câmeras de vídeo monitoramento e, via de consequência, identificar os autores e prendê-los. Também foi aprovado o projeto de lei de autoria da deputada Janete de Sá, que proíbe a denominação de prédios, rodovias ou repartições públicas estaduais com nomes de pessoas que tenham praticado atos de tortura ou de violação de direitos humanos. E os deputados rejeitaram em votação apertada por 9 votos a 8 o projeto de lei do deputado Euclério Sampaio, que obrigaria a instalação de grades ou telas de proteção em toda a extensão da terceira ponte. A matéria foi arquivada. É com você, Luciana. Obrigada, Luísa. A importância da produção agrícola familiar e os desafios para o setor estiveram em pauta na Comissão de Agricultura. 70% dos alimentos colocados na mesa do capixaba vêm da agricultura familiar. Os dados foram apresentados pelo gerente de agricultura familiar da Secretaria de Estado da Agricultura. Em reunião na Assembleia, Luiz Carlos Bricali destacou a importância do segmento, que representa quase metade do valor bruto da produção agropecuária do Estado.
A gente tem cerca de 200 mil pessoas, né, envolvidas diretamente com a agricultura familiar, né, que estão ocupadas, trabalhando e gerando renda. Além disso, dos estabelecimentos rurais que nós temos no estado, segundo os dados do IBGE, 80% é da agricultura familiar. Então nós temos um estado do Espírito Santo com 67 mil empreendimentos da agricultura familiar. Só que é importante a gente registrar que nem todos estão iguais, nem todos são consolidados, como a gente costuma falar. Tem uns na situação melhor, outros na situação intermediária e outros na situação mais precária, né? O investimento no setor também foi destacado durante a reunião da Comissão de Agricultura. De acordo com Luiz Carlos Bricali, em 2016 a agricultura familiar capixaba recebeu 955 milhões de reais. Mas ainda há muito o que fazer. Aqueles mais pobres, né, que têm mais dificuldade de comercialização, precisam melhorar ainda do ponto de vista organizacional, precisam estar envolvidos em associações e cooperativas, precisam ter uma moradia um pouco mais adequada, tem ainda muita gente pobre no campo, né? Então isso é um tipo de política pública e é um desafio que a gente tem que caminhar. Eles são, o que a gente fala, são quase invisíveis, né, perante aos olhos nossos, né, que a gente costuma trabalhar com aqueles mais organizados, que a gente vê nas feiras, né? Então, mas que também precisam de políticas públicas diferentes. Então, assim, melhorar as estradas, ter canais de comercialização, mais facilitado, para que eles consigam escoar a produção, também é um desafio que a gente tem que percorrer nos próximos anos. A presidente do colegiado também avaliou a atual situação da agricultura familiar do estado. A gente viu que é preciso, a gente está dando foco, está olhando com carinho, com atenção redobrada, esse apoio que é necessário da classe política para com os agricultores familiares. A reunião ainda contou com a presença do presidente da ASSIM, Associação dos Servidores do INCAPER. Edgar Formentini apresentou ao colegiado uma proposta de emenda ao orçamento de 2017 no valor de R$2 milhões. Os recursos seriam utilizados para custeio da instituição. O INCAPER ele tem quase 300 profissionais que trabalham dando assistência diretamente ao agricultor ou então fazendo pesquisa para desenvolver tecnologia para passar para o agricultor. E nos 2 últimos anos, a maioria desses profissionais não estão podendo se deslocar até o interior para dar assistência aos agricultores por falta de combustível, às vezes não consegue dar uma carta de aptidão por falta de tinta ou de impressoras. Então, esses 2 milhões, com R$2 milhões é suficiente para conseguir combustível, impressora, essas coisas, para garantir que os servidores possam atender bem o agricultor familiar. Eles apresentaram essa emenda que foi acolhida, né, com a aquiescência dos deputados da Comissão de Agricultura, que será apresentada como emenda ao orçamento, que vai ser votado nessa casa, que temos até o dia 29 agora para estar apresentando, e nós vamos estar construindo uma reunião com o secretário do Planejamento e o secretário da Casa Civil, que dá essa atenção aos deputados, no sentido de estar mostrando a necessidade dessa emenda ser contemplada no orçamento. Comissão Especial de Granito e Rochas Ornamentais volta a discutir formas para agilizar tramitação de processos e licenças para o setor. O excesso de burocracia para a concessão de licenças de exploração de jazidas no estado foi o foco do debate na reunião da Comissão Especial do Granito e Rochas Ornamentais. O encontro reuniu representantes do DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, do IEMA, Instituto Estadual de Meio Ambiente, das empresas de mineração e de entidades representativas do setor. O grande problema que estamos vivendo hoje, o Espírito Santo, é que a exigência de materiais recentes, novos, lançamentos no mercado, está assim de 3 a 5 anos. O material não consegue ficar em evidência mais de 5 anos. O documento leva 5 anos para ser feito aqui no estado. Quando a gente recebe esse documento já passou. Aí passou a moda, você perdeu o investimento, perdeu tudo, não vai trabalhar mais. Então, como Minas Gerais, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte está fazendo isso em 6 meses, nós vamos morrer. O Espírito Santo vai morrer. Segundo o diretor técnico do IEMA, Albertoni Pereira, o órgão está trabalhando para dar mais agilidade aos processos de licenciamento. Nós entendemos que o processo de licenciamento é um processo administrativo que demanda tempo e nós vemos
algumas oportunidades que já estão sendo trabalhadas para a redução desses prazos de análise. As instruções normativas que determinam os procedimentos de análise do órgão estão sendo atualizados, estão sendo renovados. Nós temos instruções normativas de enquadramento que vêm sendo renovadas, possibilitando maior número de atividades a serem dispensadas do licenciamento e ainda um número maior de atividades a serem licenciadas no processo simplificado de licenciamento, e ainda a atualização do SILCAP, trazendo também aprendizagem e entendimento das necessidades dos setores produtivos, trazendo maior objetividade e racionalidade no processo de licenciamento. São ações que o órgão tem tomado e tem já começado a surtir efeito sobre o tempo de análise. O presidente do colegiado comentou o resultado dos trabalhos. A participação acabou mostrando que alguns acordos podem ser feitos para agilizar os processos. Nós estamos no impasse em que os técnicos, o IEMA e o DMPM, fala de falta de pessoal, fala de legislação, e a gente está com os empresários dizendo que precisam de resposta dos seus pedidos. Então nós vamos fazer uma audiência pública proposta pelo deputado Judevan Fernandes no Ministério Público, tentando fazer um TAC de entendimento para que agilize essas apreciações, e vamos fazer no dia 13 de dezembro aqui na Assembleia uma outra reunião para avaliar proposta do setor de granito com relação à modificação da legislação estadual. E naquilo em que nós pudermos apresentar aqui de projeto com relação à modificação estadual, nós vamos apresentar para agilizar o setor. As conversas estão indo bem, eu acho que nós estamos evoluindo para encontrar alternativas. Comissão de Saúde recebe pesquisador para falar sobre gestão de resíduos. A gestão de rejeitos foi tema da reunião do Colegiado de Saúde. O desafio é não ver o lixo como problema, mas como recurso. O pesquisador Francesco de Agásio falou sobre o assunto e destacou o importante papel do catador de lixo. Os catadores são um dos elementos mais importantes em toda a estação de tratamento do lixo. É o fator primário. Eu tenho certeza que a gente não precisa efetivamente do catador. O catador deverá ser substituído no futuro com um recolhedor de lixo, quando a educação e a consciência popular será suficiente para que isso possa acontecer. Até lá, nós temos os catadores na rua. E eu não quero desmerecê-los e não quero perdê-los pelas funções que elas têm. Limpa na minha rua, além de garantir dignidade para a própria vida. Não vendem droga, não mexem com violência. Limpa na minha rua, por isso que devem ser protegidos. Para fortalecer o trabalho do catador, a proposta do pesquisador é um sistema de cooperativa. Cadastrar eles no território, isso é fácil, poderia ser das pequenas galpões de recolhimento de lixo. O catador, a um certo horário, ele vai lá para depositar todo o produto que ele recolheu. Então é fácil podê-lo interceptar. Ou interceptar na rua também, com uma investigação ou um controle territorial. Cadastrá-lo, depois de ser cadastrado, fichar em sistema de cooperativa, garantir algum direito básico como um plano de saúde e algum outro benefício, que seja básico no começo, porque tudo tem que ser gradual e progressivo, para que tenha eficácia e que seja munido das ferramentas para que ele possa operar dignamente na rua. Segue com aprovação na Casa proposta parlamentar para alertar motoristas sobre riscos de deixar crianças ou animais dentro de veículos estacionados. A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou iniciativa que torna obrigatória a afixação de placas em estacionamentos de locais públicos e privados. O objetivo é alertar motoristas para que não deixem crianças ou animais dentro dos veículos. O projeto da deputada Janete de Sá segue para análise da Comissão de Finanças. Os estabelecimentos que fazem comércio eletrônico de bens ou serviços no Estado deverão disponibilizar informações sobre os responsáveis pelos sites. A proposta consta de projeto de lei em tramitação nas comissões temáticas. A Comissão de Cidadania analisou e deu parecer favorável a 26 proposições. Entre elas, 3 são de autoria da deputada Luzia Toledo. Destaque para o projeto que institui o dia 25 de julho como Dia Estadual da Mulher Negra. Também de iniciativa da deputada, projeto de lei que obriga a disponibilização de informações sobre os responsáveis pelos sites e páginas eletrônicas que comercializam bens e serviços. As matérias seguem agora para análise na Comissão de Finanças.
Proposta de mudança no regimento interno da Casa gera debate na Comissão de Justiça. Veja como foi a análise da matéria sobre a ausência nas sessões ordinárias. Os deputados da Comissão de Justiça analisaram 35 itens constantes da pauta de votação e aprovaram 18 matérias. A iniciativa que gerou mais debate foi um projeto de resolução do deputado Sérgio Majeski com proposta de revogação de dispositivos do regimento interno da Casa para proibir ausências de parlamentares nas sessões ordinárias. A matéria foi considerada constitucional pela relatora, deputada Eliana Dadalto, mas os parlamentares votaram contra o parecer. Eu acredito que o deputado precisa dessa justificativa porque ele tem representação fora do plenário. É claro que o deputado precisa justificar e ficar no plenário para votar matérias, mas também o mandato do deputado não é só no plenário. Eu hoje, por exemplo, já fiz umas 10 reuniões fora da casa. Então, o meu voto é contra a relatora, não a relatora, mas o projeto do deputado Sérgio Majeski. Essa prerrogativa que nós temos aqui, amparado pelo regimento interno, nos dá, na verdade, uma segurança de exercer a nossa atividade além das paredes da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Então, por isso que eu vou acompanhar o deputado Dari Pagão, que sabiamente colocou aqui a sua manifestação. Como os deputados foram contrários, a matéria foi relatada novamente pelo deputado Marcelo Santos, que deu parecer pela inconstitucionalidade da proposta. O novo parecer foi aprovado à unanimidade. Atualmente, de acordo com o regimento interno, os deputados podem ter, por mês, 3 ausências justificadas às sessões para atendimento de atividades parlamentares fora da Assembleia Legislativa. Hoje a gente vai ficando por aqui, mas amanhã tem nova edição do Jornal Panorama com as notícias do Legislativo Capixaba. Obrigada pela companhia e continue ligado na programação da TV Ares, o seu canal cidadão.